Gente, bate-papo de hoje, Mário de Andrade, ser autodidata. Vocês já vão sacar por quê? E alguns já devem ter sacado, né? Eu não sei se vocês se perguntaram o que o Mário de Andrade está fazendo aqui, né? Já que ele não é artista. Claro, algum de vocês já deve ter respondido. Ele está aqui porque ele estava junto com a Semana de 22, né? Ele se pertenceu a esse momento, a essa troca, e é mais ou menos por aí. Mas aí lá vou eu de novo, o chato, citar, né? José Ortega y Gasset, né? Nós e as nossas circunstâncias. Ou seja, o artista, ele nunca é só e não pode ser, senão ele não seria um artista, né? Então, no caso dele, ele tem toda uma circunvizinhança, uma presença muito importante com determinados artistas e principalmente como um literato, sabe? Então, vamos caminhar um pouquinho e hoje eu vou pedir um pouquinho mais a troca com vocês. Eu vou andar e a gente vai trocando, tá? Por que não muda? Mudou. Olha, um retratinho dele, tá bom? Vocês estão vendo que ele era um grande boxer, né? Ele tinha um queixão aí, o cara era, né? Olha só, não era não, tá? Bem, é uma obra dele de 1927, uma pintura do Lazare Segal, tá? Uma obra interessante, pertence ao museu, no Instituto de Estudos Brasileiros, lá na USP. Vocês conhecem esse instituto, gente? É onde está, Soninha, a biblioteca do José Mindlin. Eles fizeram aquele prédio exatamente para essa biblioteca, qual eu frequentava bastante a casa do Mindlin e eu utilizei bastante como estudante aquela enciclopédia. É bem legal, né? Então, esse prédio foi feito para isso. E essa outra obra que vocês já viram, lembram uma exposição que nós fizemos aqui, exposição enquanto apresentação, né, do Portinari. Aqui é um retrato do Mário de Andrade, né, de 1935, do Portinari, tá, que também pertence, tá, ao Instituto de Estudos Brasileiros, pertencente, portanto, à USP. Tá? E aí vamos nós. Aqui é uma foto dele. Eu não sei quem tirou essa foto, não achei. Tá? Mário de Andrade, 1928, estava lembrando aqui, olha que legal, né? Aqui é de 27, é bem próximo, né? Aqui 28. Nome geral dele, ou nome de família, né? Mário Raul Moraes de Andrade, né? Ele nasce em São Paulo, 9 de outubro de 1893, né? E falece em 25 de fevereiro de 1945, São Paulo, portanto, aos 51 anos completos e 52 anos incompletos, né? Como ele nasceu em outubro, ele falece em fevereiro, ele tem 52 incompletos. Nacionalidade brasileiro, né? Alma mater, Conservatório Dramático e Musical de São Paulo. Movimento literário, óbvio, modernismo, tá? Magnus Opus, Macunaíma. Deixa eu fazer uma pergunta geral. Quem já leu Macunaíma dele? Alguém leu aí? O Val leu. Eu vou precisar que vocês falem, que eu não consigo ver todo mundo aqui. Quem que leu Macunaíma? Arthur leu. Carol. Arthur leu. Quem mais? O Val, a Sônia. Carol. Carol, olha lá. Alguém mais, gente? Tá bom, tá. Então, hoje eu quero... Depois eu vou me debruçar um pouquinho sobre essa obra, tá? Eu fui obrigado a ler, é bem assim, né? Acho que quem leu aqui no período de escola? Vocês leram no período de escola ou leram porque quiseram? Escola. Escola, tá vendo? Foi o meu caso também. Então, vamos lá. O que eu vou falar dele, né? Ele foi um poeta, um romancista, um musicólogo, tá? Historiador da arte, crítico e um fotógrafo. O que eu acho de interessante, talvez uma nova geração conheça ele pela Biblioteca Mário de Andrade. Já já a gente fala um pouquinho da biblioteca e quando que levou o nome dele também, né? Agora, veja o que interessante.
A Biblioteca Mário de Andrade também pertence, como no caso que nós vimos aqui, né, a coleção de artes visuais do Instituto de Estudos Brasileiros, na USP, a Biblioteca Mário de Andrade também pertence à USP. E no caso dele, apesar de todos esses títulos, ele é autodidata. Por isso que eu coloquei como autodidata. Ele não tem uma formação, ele não tem graduação, não tem pós, ele se autofez, aonde, sim, ele tem todo um conhecimento, onde ele estudou e virou professor, e, pelo que eu entendo, como basicamente ele pagava as contas, era como professor de música, exatamente um pianista. Tá? Esse é o ponto dele, né? Tá bom. Deixa eu ver. Dizem muito aqui no Brasil que ele era um polimata, ou seja, polimata, né? Uma pessoa que sabia várias disciplinas, vários conhecimentos, mesmo sendo um autodidata. Eu não sei o quanto de vocês aqui, vocês conhecem acadêmicos, não acadêmicos e autodidata. Eu adoro bastante os autodidatas. Por quê? São pessoas que estudam, pelo menos as que eu conheci até hoje, sem uma direção. A direção é si próprio, buscando o autoconhecimento, ou conhecimento que aparece. O autodidata, ele devora rótulo, né? Rótulo de remédio, normas. É uma pessoa que tem um hábito, né, de ler tudo. Hábito aqui, às vezes, pode não ser positivo também, sabe? Ele vai lendo tudo. O que você está rindo aí, Arthur? Fala. Não? É o autodidata, eu acho bem interessante. Eu pessoalmente gosto de autodidata, que são pessoas que buscam, e às vezes o magnífico é que buscam simplesmente por buscar, que é o caso desse homem. Eu acho isso bem interessante para a vida dele. Tá? Então, vamos lá, dar uma sequência aqui. Esse foi um dos prédios que ele morou, tá? Que ele morou aqui também, no Lago do Paissandu. Tá? Deixa eu ver. Ele é um pianista básico, né? Ele fez aos 11 não, em 1911, né? Ele foi matriculado pelos pais, né, no Conservatório Dramático Musical aqui em São Paulo, né? Aonde ele usou, acho que poucas vezes, mas usou um pseudônimo de Mário Sobral para alguns livros que ele escreveu, né? Como poeta, né? Aonde, deixa eu ver, ele lecionava, isso eu já falei para vocês. Ele, como músico, ele só compôs uma canção, tá? Viola Quebrada. Foi a única composição que ele fez, tá? Enquanto músico, né? Então, é uma questão, veja, uma pessoa sensível, um músico, que se debruçou nisso, virou professor, virou presidente dessa instituição, que vocês já vão ver o local onde que é, tá? Mas ele se debruçou sobre vários assuntos, principalmente sobre arte. O que vocês estão vendo aqui nesse grupo, que a maioria são ilustres desconhecidos, gostaram do ilustres desconhecidos? Tá? Ele está bem aqui, ó, de chapéuzinho, olha aí, parecendo uma xícara, tá? Não uma xícara de chá, uma xícara de café, tá vendo o cotovelo dele, né? Deixa eu ver aqui. Ele conheceu, né, nesse período também, o Victor Brecheret. O nome certo que eu acho do Victor é Victor, né? Qual sou amigo do filho dele? Breccheretti, porque ele era italiano. Mas como na época se usava muito na França, né, o movimento francês, principalmente, acho que é aí que ele mudou um pouco o acento para Brecqueret, né? Então, é interessante quando você analisa esse sobrenome, é um sobrenome italiano, né? Mas se você não usa o T, ele torna-se francês, e aí, né? Como que se fala o nome do Brecheret, né? Pois bem, aí ele começa, né? Algo muito importante que vocês vão ver daqui para diante. Opa, estão vendo aqui? Aqui são artistas, ó, tá? O Mário de Andrade,
ele solta, né, em 1922, exatamente, quando acontece a semana de 22, quando acontece o centenário, né, que nós vamos ter no ano que vem 200 anos, né, da nossa independência, né, ele cria realmente essa Pauliceia desvairada. Olha que interessante, né? Alguém leu esse livro aqui? Tá? Se alguém leu, fala que leu só, tá bom, gente? Tá? É um livro interessante, por quê? Porque esta semana aqui, olha ele aqui com os artistas, tá bom? Aqui está o Mário. Vocês conhecem essa de chapéu, mas Olívio, qual de chapéu? Essa que está o mouse em volta. Vocês estão vendo que eu mudei a cor do mouse. Vocês conhecem essa moça aqui que está guardando o braço, a mãozinha dela? Lembram? Olha lá, o Arthur já sacou, né? É a Anita Malfatti. Tá? E ele, até cabe colocar uma história aqui. Vocês lembram quando ela fez a exposição, em 1917? E o Monteiro Lobato escreveu sobre ela, não tão bem, apesar que eu não acho que foi tão drástico assim a escrita dele, tá? Porque se você analisa, é claro que a gente está vendo nos dias de hoje, né? Estamos falando de mais de 100 anos atrás. Quem ficou do lado dela foi o Mário de Andrade, para dar apoio a ela, tá? Isso foi bem legal da parte dele, né? Ele bancou essa história. Agora, opa, aqui. Essa Pauliceia, eu acho que é interessante. O que eu posso me debruçar sobre ela? Brasil, nosso país aqui de 500 anos de descobrimento, né? Daqui a pouco eu quero falar um pouquinho dos nossos indígenas. Está entendendo por que eu te falei à tarde de hoje dos índios, Carol? Tá? Por causa do Mário, tá? Esses 500 anos que nós temos, quando nós fomos descobertos, né, no ano de 1500, foi descoberto, mas, como sempre, não se dá muito prazer, né? É uma colonização, né? E aí, esse primeiros 100 anos não foi algo tão importante assim, mas no século, em 1600, no século 17, o que aconteceu de importante no Brasil e aonde? Na Bahia. A Bahia foi o ponto importante. Por quê? Por causa do descobrimento, né? Então, as pessoas descobriram aquele espaço e aí foram entrando, foram ganhando o Brasil. Vocês vão lembram do Tratado de Tordesilhas, né? Aquilo eu acho tão interessante, o cálculo matemático, imagina quantos mapas mundis tinham naquela época para saber fazer a divisão do Tratado de Tordesilhas, gente. O cálculo matemático para aquilo, né, é bem duvidoso e interessante entre Portugal e Espanha. Isso 1600, portanto, século XVII. E aí, no século XVIII, né, lembrando que estamos falando do Brasil, qual foi o local mais importante no Brasil, né, século XVIII, portanto? Minas Gerais. Né? Lembram? A descoberta do quê? Do ouro, né? Da prata, dos minérios, né? A entrada já. Então, se descobriu o Brasil pela Bahia, né? Aí foram entrando Minas Gerais, por que Minas Gerais? Porque Minas, né? Metal, né? Ouro, prata, né? L'argent, né? Cash, money, dinheiro, né? Dinari. Foi um período importante. Século XIX. Aonde foi importante no Brasil, século XIX? Rio de Janeiro. Ok? E aonde continua do século XX e XXI até hoje, né? Que se transformou até hoje numa desvairada? É a Pauliceia. Portanto, São Paulo, até hoje, né, é o que comanda o Brasil. Não, mas o que comanda o Brasil é o Distrito Federal. Pois é, né? A gente precisa conversar bem sobre isso. E lembrando que os 50 estados dos Estados Unidos são independentes. Aqui nós não somos independentes. Existe uma questão de interdependência, estou falando de dinheiro e poder. Né? Não vou entrar em política. Um dia a gente pode entrar em política de arte, que é muito interessante, tem muito a ver. Né? E lembrando que o Mário de Andrade ele viveu nos anos 30, 32, lembram?
né, a Revolução aqui em São Paulo, né, Revolução Tenentista, né, 28, 29, 30, né, era Vargas. Olha o período político aí. Ó. Eu não vou entrar muito, porque não é tanto o nosso tema aqui. Mas esse livro de poesias dele, ele quebra toda uma condição poética na época. Tanto que a poesia, né, ele cria uma forma diferente, né? Ele ocasiona uma escrita diferente, pois era a semana de 22, que para alguns é uma semana muito importante da arte, né? E a pergunta é, quando que ela se tornou importante? Na época? Mais ou menos. Depois quando? E depois para quem? Como tem grupos hoje que acham que a semana de 22 não foi nada importante. Ela simplesmente foi uma passagem. E lembrando que não é a semana, né? Ocorreu na segunda, na quarta e na sexta. E são eventos, aonde foi? No Teatro Municipal, né? Teve música, poesia, talvez o menos importante foram as artes plásticas. Só que ela tomou um vulto diferente. Por que tomou um vulto diferente as artes plásticas, né? Eu acho que na última aula eu vou explicar para vocês o caminhar da palavra arte na vida. Por que a palavra arte hoje ela é tão importante? Como ela já foi nada há 800, a 900 anos atrás. Tá? Ela foi se movimentando. Essa é a questão. Né? Então, é um marco muito importante para hoje, que estamos aqui estudando o passado, né, Sandra? Quando a gente estuda o passado, é algo bastante interessante, né? Ele vai sendo modificado, o passado, né? E quanto mais a gente se debruça sobre ele, mais modificado ele vai ficando ainda, né? Pois bem. E aí, aqui está, né, a presença desses artistas, onde eles se desenvolveram, onde ele cria esse período, né? Esse desvairo, né? Onde ele conhece numa palestra que acham que é irmão dele, o Oswald de Andrade, que não tem, é simplesmente uma coincidência de nomes, classes sociais diferentes, buscas intelectuais diferentes, coisas muito distintas, tá? E aí surge, né, aqui está 28, tá vendo? São Paulo, 1928, a obra original, mas alguns tratam que foi lançado em 1927, já havia até lançado também em 1929. Mas Macunaíma, se vocês me permitem, eu vou deixar para depois. Se vocês não permitirem, eu também vou deixar para depois. Tá bom, gente? A não ser que vocês briguem comigo, né, Sônia? Tá? Tá bom. Então, indo para frente, ó, esse é o momento aonde ele está aqui, ó. Olha quem está aqui, o baixinho aqui, ó. É o Portinari, tá vendo? Tá o Antônio Bento, o Mário de Andrade, tá? O Rodrigo Melo e Franco. Estão vendo as obras do Portinari aqui, ó? Olha que legal, ó. A moldurinha de época, né? Sem o passepartout. Essa moldura aqui até que está interessante. Pois é. Então, é um momento importante para o Brasil, que se tornará muito mais importante no caminhar. Às vezes, um momento importante não é quando ele acontece, mas ele tem que acontecer para se tornar mais importante, né? Isso é estudo de história. Aqui nós temos, ó, olha só, a Casa Mário de Andrade. Não sei quantos de vocês sabem que existe a Casa Mário de Andrade, na rua Lopes Chaves, tá? 546, na Barra Funda. Trouxe até o telefone aqui para quem quiser visitar e saber da vida dele, tá? Vai de quarta a domingo, de 12 a 16. Eu acho que isso era antes da pandemia, não sei como está hoje, tá? Mas existe essa casa, onde tem como centro a vida dele, né? Que é bem interessante. Pois bem, aqui ele, com as suas alunas, olha que interessante, né? Esse é o ponto dele. Agora, nesse período, voltando atrás aqui, é um período que ele começa já, em 1920, a viajar pelo Brasil. Esse é um cara que estava em São Paulo, para o Rio de Janeiro, e resolveu, percebendo o que estava acontecendo, a viajar pelo Brasil.
extremos mesmo, sabe? Principalmente para o Nordeste e Norte, tá? Onde ele foi em busca de conhecimento. E ele dava suas aulas, aí ele conseguia, acho eu, eu nunca me debrucei muito sobre a questão financeira dele, ele ganhava os seus dinheiros e conseguia viajar. Né? Porque a gente nunca se pergunta, eu como um mercador, eu me pergunto muito, como aquela pessoa paga as suas contas? Que isso ajuda muito a descobrir as coisas. Né? O norte-americano tem essa questão muito importante, principalmente no ramo policial, né? Siga o dinheiro. Né? Isso é uma frase bem interessante norte-americana, que aí você vai entendendo, né, o que vai acontecendo. Aqui ele está no Rio de Janeiro, exatamente no período de 1938, aonde ele sofre um exílio, tá? Por causa do período Vargas, onde ele não era uma pessoa bem vista, porque ele assumiu, né, a questão toda de uma cultura aqui no estado de São Paulo. Ele assumiu um desenvolvimento cultural aqui. Tá? Então, isso ia de encontro, ou batia de frente quanto às questões, né, políticas da época. Aqui nós temos a fachada principal da Mário de Andrade, né, que acho que vocês a conhecem, no centro de São Paulo, e foi dia 15 de novembro de 1960 que ela foi renomeada Biblioteca Mário de Andrade. Não foi sempre Mário de Andrade, não, né? Foi depois que passou-se para isso. Agora, eu estou trazendo o Mário aqui numa questão diferente, um assunto que, para mim, honestamente falando, não me interessa muito, tá? Que é a questão da sexualidade dele. Eu acho que a obra ultrapassa a questão sexual. Se o cara é, se o cara não é, se o cara é tudo, se o cara é metade, se o cara é inteiro, se o cara, sabe, se ele usa meia azul com listinhas brancas, tá vendo? Ó, sabe? Eu acho que cada um tem o seu jeito, né? Agora, dizem que quando ele teve uma briga com o Oswaldo de Andrade, né? O Oswaldo de Andrade falou dele. Não, esse cara ele parece muito... Entrou nessas questões, talvez a briga dele. Depois se descobriu, nos anos 60, uma carta dele explicando que já falavam da sexualidade dele em vida dele. Tá? E ele nunca ligou para isso. Então, esse é um cara que ele realmente, olha, foi homenageado. Essa foi a maior nota de dinheiro que nós tivemos no nosso país. Esses 500 mil cruzeiros, nunca tivemos uma nota com esse valor. É claro que teve um problema na época, mas foi a nota mais importante que nós tivemos, né? Ela foi emitida pela Casa da Moeda. Agora, veja um absurdo. A quantidade de obras que esse cara fez, sendo autodidata, né? Como poeta, como romance, como contos, tá? Então, é um cara que tem, sabe, na linha de música, na linha de crônicas, esse diário póstumo. Então, a quantidade de produção dele foi realmente muito importante para essa semana de 22 e para a literatura brasileira, tá? Brasileira, né? Ó, olha o cara aqui, é um cara que buscou o conhecimento, se debruçou sobre ele, e agora eu vou fazer um momentinho que eu quis deixar para o final e quero conversar bastante com vocês hoje. Macunaíma, pasmem, para mim é uma obra muito importante brasileira. Por quê, né, que ela é importante? Macunaíma é um herói, olha só, o herói sem nenhum caráter. Eu acho que é tipicamente um brasileiro. Ah, Olívio, você está dizendo que o brasileiro é um herói sem nenhum caráter? Não. É que aqui nós estamos vendo que esse herói sem nenhum caráter é de 1928, tem todo um conceito ali. Macunaíma é um ser que não é, mas é o mito do herói. Eu não sei quantos de vocês já ouviram falar em Joseph Campbell. Lembra que ele escreveu O Poder do Mito? É um cara muito interessante. O Poder do Mito, ou A Jornada do Herói, também escrito por ele, é bem legal.
E acreditem, cada um de nós está tentando ir atrás da sua bem-aventurança. Claro que eu estou traduzindo aventurança de Campbell, tá? Não, palavra que eu gosto muito dessa palavra, né? Aventurança, bem-aventurança, né? A busca do herói, a busca do autoconhecimento, a busca da vida, né? Mas agora, o herói sem caráter, eu acho que isso não é possível. Porque o herói, ele é um cara, ele é um cara que está no lugar certo, ou talvez no lugar certo e na hora errada, ou ele está na hora errada no lugar certo. Que o que o herói não pode ser covarde, mas quando a gente estuda a história, você percebe que muitos heróis foram covardes. Eles tiveram que fazer aquilo porque estavam naquela circunvizinhança. E o caráter dele era cumprir. Então, o Macunaíma é uma coisa muito contraditória. Eu não gosto muito desse herói sem caráter, na minha opinião. Agora, é uma obra onde quem já leu, quem lembra, de repente vocês leram no período que eu li, que é uma leitura histórica, né? Então a gente não presta tanto atenção, né? Claro que ele bebeu de uma fonte, essa palavra Macunaíma já tinha sido utilizado por um escritor alemão, tá? Ele reutilizou o nome e aí ele foi utilizando isso numa questão de uma lenda Muiraquitã. Eu não sei, vocês lembram quem leu Muiraquitã? No caso do Macunaíma, não era uma lenda. Muiraquitã era uma pedra. Lembram que tinha uma pedra que ele tinha que achar? O Macunaíma tinha que achar essa pedra. Vocês lembram como nasceu o Macunaíma? Ele nasceu sem pai. Não é que o pai dele não tinha nascido, ele nasceu somente da mãe. Ele veio pelo Espírito Santo, olha só, né? Ele nasceu. E aí, o livro ele trata a respeito da busca de uma bem-aventurança de uma pedra que é uma pedra purificadora. Essa questão de Muiraquitã é uma pedra feita de amazonita. Vocês já ouviram falar nessa pedra amazonita? Acho que a Cláudia... Já ouviu, Cláudia? É a verde, né? Olha só, você pode falar alto que cor que é? Ela é verde rajada, com vários Olha que tons, legal. né? Alguns confundiam essa pedra amazonita como jade. Agora, olha que interessante. Vocês já ouviram falar do Santo Graal? Originalmente, ele pode ter sido feito, né, da diadema que caiu, né, era uma pedra esmeralda na diadema de Lúcifer, que brigava com o arcanjo Miguel. E essa esmeralda, olha, eu vou esmerilhar, esmeralda, né? Verde, verdade, né? Viril. Né? Olha que está trazendo nessa Macunaíma. Agora, essa lenda, né, dessa pedra é dada a quem? Né? As Amazonas. Olha a loucura, isso aqui na nossa Amazônia. Então, tem toda uma leitura por detrás, mística, internacional, importantíssimo, tá? Aonde, sei lá, aqui no Brasil nós temos em torno de mais de 300 etnias índias. Quando os índios chegaram no Brasil, ou seja, quando os humanos chegaram aqui, se coloca que foi pelo Estreito de Bering. Lembram? Lá em cima, onde está o Alasca, tá? Isso por volta de 14 mil anos atrás. Por isso que os nossos índios têm os olhinhos puxados, tipo chineses, mongóis, japoneses, tá? Que é daquela etnia que vieram para cá há 14, 15 mil anos atrás. Então, essas nossas etnias, né, nós temos hoje quase que 1 milhão de índios no Brasil. Né? Acho que deve ser uns 900. Tá? Agora, a quantidade de idiomas, né, a quantidade de dialetos, né, que se fala aqui é muito grande. Né? Tá, pois bem.
Aonde eu estou trazendo esse Macunaíma aqui e o que isso tem a ver conosco, né? Nessa nossa busca aqui. Ó. Tem a ver conosco a questão do seguinte: o artista, ele precisa dos meios, ele precisa do crítico, do marchand, do crítico, do historiador, de pessoas à sua volta. Esse modelo que a gente está aqui, né, onde nós estamos tratando do artista, espelho e sombra, é exatamente tentar espelhar e ver as sombras. O artista ele não consegue estar por si só, não é possível, né? Claro, um artista ele vai existir, um artista que viva sozinho, deixa eu ver, na Amazônia, tá? Ele vive sozinho lá. É um artista? Pode ser, mas o artista, né? Eu tento entender um pouquinho hoje essa questão do que é inteligência, né? Eu cheguei a uma conclusão para mim que inteligência é uma coisa bastante complexa e simples. O ser inteligente é aquele que sabe socializar-se. O que é ser inteligente? É saber socializar-se. Isso independe da cultura, independe da mentalidade, independe da circunvizinhança, mentira, tá? Depende de vários fatores. Mas acho que o ser inteligente é aquele que sabe lidar consigo e com o próximo e talvez com os próximos. Para quê? Para preencher o seu vazio. Como assim, Olívio? A partir do momento que você se torna um buscador e artistas presentes, né? O artista é um buscador. Ele está tentando preencher, né, algo ou compreender algo, principalmente compreender-se. E esse é o ponto da socialização ou não. E esse é o momento da inteligência, no momento da criação, de saber lidar com essas questões de cheio e vazio, saber lidar com esses valores. O Mário de Andrade foi um cara que viveu além do seu tempo. Ele viveu no seu tempo, trouxe o seu tempo, porém discordou com o seu tempo e aí buscou o território nacional para compreender, né, a questão nacional, aonde ele tentou unificar a burguesia com uma classe social indígena, uma classe social do caboclo. Ele tentou unificar tudo isso, esse escritor. Estamos aqui num grupo de autopesquisa, né, que é alicerçado num clube judeu, onde trocamos um conhecimento embasado pelas artes plásticas, não só, mas embasado pelas artes plásticas. Então, esse novo modelo, né, lembra a nossa origem, gente? Né? Em agosto do ano passado, né, o caminho que a gente foi fazendo. Aonde nós estamos agora? Trazendo um personagem característico e não característico de, para alguns, o movimento mais importante no Brasil e, para alguns, não importante para o Brasil, tá? Onde esse ser conseguiu ser um autodidata, talvez homossexual ou não, tá? Talvez um assexuado, aí vão colocar o que queiram cada um nas suas pesquisas, mas a criação dele trouxe um complexo de conhecimento, aonde quando você pega uma Pauliceia desvarada, compreendendo o movimento que ele trouxe, quando você pega um livro, Macunaíma, que bebeu do inconsciente coletivo europeu, trazendo para cá, aonde ele anda literalmente, ele percorre o seu país para tentar compreender, e faz isso com a sua música. Veja que
quão grande músico ele foi. Ele só compôs uma música, escreveu, sim, vários livros, porém, ao ponto dele ter uma importância, olha que legal, em 1960, deram a ele, na melhor biblioteca do estado de São Paulo, na segunda maior biblioteca do Brasil, o nome dele, e que pertence à Universidade de São Paulo, qual ele é um autodidata. Vocês estão entendendo as contradições que habitam em torno dele, mas e o quanto que, de repente, esse cara tem uma aura, diria minha avó, ele tem um elan que trouxe para nós algo muito forte. Eu acho que cabe aqui, quem não lê, passar por algumas... Eu não vou dizer a prosa dele. A prosa dele que eu mais gosto é óbvio que é o Macunaíma, porque tem um lado místico que eu gosto muito. A Cláudia me ajudou aqui. Essa amazonita, esse verde. Não é à toa que a palavra esmerar, né, vem de esmeralda, e achava-se que a amazonita era jade. Não é à toa que jade é importante para o japonês, para o chinês, né? Tem todo um porquê dessa cor verde. Lembram da Groenlândia, Greenland, terra verde. Tem toda uma mística em torno desse Macunaíma que veio de uma mãe que não teve um pai. O caminho dele, um herói sem caráter. Olha quantas coisas. E Arthur, caráter, que dá origem à palavra carta, caráter, característica, tá? O mesmo radical latino. Então, a gente compreende que o Mário de Andrade ele traz para nós uma compreensão ampla de um cara contemporâneo do modernismo, que viveu 51 anos apenas, tá? Apenas, meia vida, né? Para a época até que era quanto durávamos normalmente, 60, 62 anos, 10 anos a mais, talvez, né? Talvez alguns nem isso na época, né? Então, é um período de um grande movimento, principalmente na cidade que ele morava, que é a cidade de São Paulo, falando de, lembram? Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. Então, ele trouxe esse centro e hoje nós estamos falando dele aqui. Lembrando que a Mário de Andrade, né? Mário de Andrade é uma biblioteca, né? A segunda maior do Brasil, né? Que está em 11º nas Olimpíadas. Bacana, né? Então, a gente tem toda uma análise quanto a isso. Agora, Olívio, por que você trouxe ele, né? Por tudo isso que eu falei, e o quanto que é importante um cara desse para as artes. O quanto que esse cara salvou o Marita Malfatti. Um quanto que esse cara, né, fez parte do grupo dos 5 ali, né, onde era menor que Del Picchia. Veja, ele é um cara, um autodidata, gente. Né? Só que com uma memória, um movimento plástico-mental extraordinário. Né? Então, isso traz uma importância, mas o que eu sinto de mais importante nele é que a vovó Rafaela falaria. Ele tinha um elan. Essa palavra eu acho tão legal porque eu não gosto de explicá-lo o que quer dizer elan. Elan é isso aqui, né? É algo realmente diferente e mágico. Agora eu quero jogar para vocês, e eu quero ouvir de vocês, tá? O que vocês estão achando desse cara que eu estou falando? Vamos lá, vamos embora, vai. O que vocês estão achando desse cara? Quem é o Mário de Andrade? Ou quem era, o que é agora para vocês, o Mário de Andrade? Para mim, o que você me transmitiu é que ele era um cara de ação. Ele era um cara que, por isso, talvez... Eu li um pouco, né, sobre a Semana de Arte Moderna antes da aula, para entender por que você pôs o Mário de Andrade, que, afinal, não é um artista plástico. Eu me interessei em saber, né? Aí eu li, e aí eu vi que a semana causou na academia um sério problema e até as pessoas foram expulsas da academia
porque apoiavam a Semana de Arte Moderna. Então, foi uma coisa grande na época. Não, né? não foi, Martinha. Não? Não foi, não foi. Esse é o ponto, olha só. Ela hoje, olha lá, Sandra, liga o som, Sandra, liga o som. Liga o som, Sandra. Esse é o ponto. Na época não foi. Ela foi se tornando importantíssima. Para alguns, hoje, ela é fundamental para o Brasil. Uhum. Fala, Sandra, entra junto. Se você procurar os jornais da época, os dias da semana, você vai encontrar algumas notas de 3 ou 4 linhas só. Não tem nenhum destaque. Um grupo de artistas malucos se apresentaram no teatro, foram vaiados, e nada mais que isso. Então, na época, no momento, não na época, no momento, a semana teve muito pouca repercussão. Sem dúvida. Né? Isso, dá uma outra impressão. Mas agora, Marta, olha que legal. Nós aqui não estamos aqui para medirmos forças. Lembrando que nós somos um grupo que estamos tentando... Eu sou um coaching, eu sou um facilitador, e a gente troca. Olha que legal o que você falou, Marta, e o que vem de encontro com a Sandra. Mas agora, Sandra, a Marta não está errada. Grande número de pessoas pensam como ela. Sim, sim. Então, isso que é o legal a gente descobrir juntos aqui. Eu estou aprendendo, né? Estou aqui para aprender. Não, Marta, você não, minha querida. O que eu quero dizer é, esse é o ponto na vida. A gente não está... Lembram de onde vem a palavra errado? Vem do número 1 em hebraico, que é errate. 1 vezes 1 é 1, é ele mesmo. Então, portanto, a gente não erra. A gente erra se isso... Qual que é a pior coisa da vida? Morrer. Por que nós estamos aqui? Para tentarmos viver mais e preencher os nossos vazios e entender os links. E esse grupo aqui está aqui para trocar conhecimento. Então, é muito importante que a Marta fale isso, que ela não está em erro. O que a Sandra colocou é a visão histórica de uma historiadora. Você sacou isso, né? Eu entendo, é isso o nosso objetivo, é trocar. Exato. O nosso objetivo é adquirir o conhecimento pleno e que tem que servir para que cada um de nós, indivisíveis, indivíduo, dê um salto. Dê um salto, mudando a forma de pensar. E salto quer dizer, não é saltar a janela, tá bom, gente? É saltar dentro, viu? Tá bom? É saltar dentro. Então, olha que legal que você trouxe, Marta. Essa questão que grande parte, olha, eu estou falando bobagem, uma determinada parte pensa assim, e outra determinada parte que você debruçou, como a historiadora Sandra, sabe o que aconteceu na época. Você viu que quando a Sandra fala, eu não sei se vocês... É que quando a gente vai ouvindo as pessoas, eu falo bastante, mas acreditem, eu sou um bom ouvinte. Eu geralmente dou bastante palestras, mas eu ouço muitas palestras. Eu gosto de ouvir, porque o único jeito de poder falar é ouvir antes, senão não dá para falar, gente. Quem não ouve antes não consegue falar. Então, a Sandra, você pode ver os jargões dela, ela é muito clara, eu gosto disso na Sandra. Ela não é totalmente intimista na coisa. Ela vai navegando como uma historiadora, porque o historiador ele está certo enquanto está certo. É igual à ciência. Tarcísio Meira, infelizmente, faleceu. Porém, ele tomou as 2 doses. E aí? Como é que fica a ciência com isso? Estão entendendo? A ciência ela está certa enquanto está certa. Se a ciência é assim, como que é a história? Como que fica as artes plásticas? Como ficamos nós? Então, essa briga toda... Eu acho que... Fala. Uma das grandes contestações para quem trabalha na área de humanas é o questionamento das chamadas exatas. O que são as exatas? Não existem. Não, aí é que está. Olha só que legal. O que são as exatas? Elas não são, elas estão exatas. Esse é o ponto que a gente precisa entender. Né? Não é isso, Sandra?
É, Não, ainda mas não bem são que exatas. não, Mas elas estão estão exatas. exatas. Então, É. a ciência é muito importante. Uhum. Eu aqui em casa, o único remédio que eu tenho, alguém vai me corrigir, que eu falo sempre errado o nome, é Neosaldina, é isso? Neosaldina. Neosaldina, Neosaldina. O único remédio, não, para de rir de mim, Val. O único remédio que eu tenho aqui em casa é a como que é, Sandra? Neosaldina. Neosaldina. Porque, olha, ainda bem que quando eu estou com dor de cabeça, eu posso tomar esse remédio. Hum. Então, a ciência me ajuda, como me ajudou em várias outras coisas. Porém, ela não pode virar dogma. Esse é o ponto que a gente tem que tomar cuidado. Bem, voltando. O que mais? O que vocês estão achando do Mário? Vai. Puta, odeio o silêncio aqui. Podem xingar, xinga. Bom, eu não quero, não Quer? quero. Fala, manda ver, Sandra, vai. O Mário de Andrade é muito importante porque ele lançou as raízes de uma cultura brasileira nacional. Ele foi em busca das raízes ao longo do Brasil inteiro. E ele fez isso como funcionário público, porque ele foi para o Rio de Janeiro e lá ele foi nomeado um funcionário do Ministério da Cultura. E, como tal, ele fez essas pesquisas. Daí surgiu o folclore, a música, essas músicas de raízes do Brasil, do Nordeste, e ele registrou isso e sintetizou numa obra maravilhosa. Agora, o foco é São Paulo, sem dúvida. São Paulo é o coração do Mário de Andrade. Mas você falou muito bem, minha querida colega. É sim o foco dele, mas ele andou pelo Brasil. Aí entra o que a Marta falou. Olha o que a Marta não é historiadora, ela é artista, então ela sacou no ar. Ele é um fazedor. Não é isso que você falou, Marta? Ele é um homem de ação. Opa, obrigado. Ele é um homem de ação. Sim. Então, ela sacou como artista. Apesar que a Marta é lógica, ela lida com todo um sistema algoritmo dela ali. Tá? Mas eu acho que ali foi o artista dela que puxou isso. Né? É bem legal. Que mais? Vão falando. Enquanto vocês não falarem, a Sandra vai continuar falando. Sandra, fala. Melhor vocês começarem a falar. Uma coisa que eu acho fantástica, eu nunca aprofundei nessa história, mas eu li em algum momento a carta do Monteiro Lobato para o Mário de Andrade, perguntando para ele se ele queria publicar o Macunaíma nos Estados Unidos e pedindo também para ele, Monteiro Lobato, traduzir. E quando o Mário de Andrade recebe essa carta, ele fala, nossa, peraí, tem alguma coisa estranha. Ele pergunta para os amigos o que o Monteiro Lobato estaria querendo. O fato é que realmente o Monteiro Lobato, acho que amou o Macunaíma e gostaria de publicar lá, porque ele era um editor, né? Então, ele foi publicado, sim, em inglês. Você tem razão. Não, foi publicado efetivamente? Eu nem sei. Foi publicado. Agora, eu não sei, eu não sou um expert como a Sandra em Monteiro Lobato, então eu tenho uma visão en passant sobre ele. Então, eu sei que a Macunaíma foi publicado em língua inglesa. É que, infelizmente, eu não lembro o nome agora. Teve um inglês que fez esse trabalho. Eu não lembro do nome desse cara. José da Silva era o nome do inglês. Não lembro o nome do cara. Smith. Tá bom, é ótimo. Tá bom. Eu sei que foi traduzido. Tá? Agora, vocês estão vendo os conteúdos como vão aparecendo? Essa história que o Arthur está contando para nós, né? Isso é o que está acontecendo com o nosso grupinho aqui, né? Essa busca. Vamos lá, que mais? Arthur, que mais história? Eu quero sugerir o filme Macunaíma, Tá bom. Macunaíma, que é maravilhoso, com o Paulo José, que faleceu ontem, o Grande Otelo e a Dina Spar. Mas o filme é maravilhoso. Recomendo. Olha, obrigado, querida. Bom. Fala um pouquinho do filme, Sônia, para nós. Fala um pouco.
Solta um pouco. Eu estou tentando lembrar um pouco, eu não lembro muito bem. Não, Eu lembro... o que você lembrar, a gente gosta de você, então você pode até errar, querida, não tem problema. Eu lembro que tem uma busca mística, eu acho que é dessa pedra que você falou, que é um amuleto, na verdade, né? Isso! Ó, lembrou. Que tem a ver com o nascimento, tem uma criança, o Macunaíma com uma mulher, que eu não lembro o nome, Tá ele bom. tem um filho que nasce morto, né? Tá. Olha as E parece que essa mulher, eu não lembro bem se ela morre no parto, eu sei que a busca dele é no amuleto, que é a única lembrança que ele tem dessa mulher que ele se apaixonou. É mais ou menos isso que eu lembro. Tá. Não sei se é isso mesmo, Aí, no então. caso, existe um cara rico que ele tem um Grajaú. Grajaú é o bairro aqui, lembra? Não é? Grajaú é um cesto. Grajaú é um cesto, onde tinha um monte de pedras. Então, para ele, olha só que legal, no Grajaú, que tem um monte de pedras, essa pedra verde, que busca a verdade, que busca a pureza, né? Ela estava na casa de um burguês, que, portanto, ali ela simplesmente seria um objeto mercado, um objeto de mercado. Então, ele quando escreve, ele vai entrando no que a Sandra está falando, essas raízes. Só que ele bebeu aí é que está. Eu, como não sou um expert nele, a minha pergunta que eu me faço, aonde ele buscou esse conteúdo, ou eu estou sendo um bobão e não estou percebendo que todos esses mistérios estão espalhados pelo mundo, mas é um só. Eu até vou ligar para um colega amanhã, porque ele é um dos especialistas em Mário de Andrade, ela é especialista em Mário de Andrade, eu vou perguntar onde ele pesquisou, se ela sabe ou se sabem, ele buscou esse conhecimento para escrever Macunaíma. Me parece que ele escreveu como um insight, né? Foi uma Eu coisa... acho que tem muito de cultura indígena, né? Mas agora, a partir do momento, Sônia, que a cultura indígena brasileira bate com a cultura japonesa, chinesa, europeia, o conteúdo é o mesmo tronco. Então, isso me deixa um pouco estranho. Ao mesmo tempo, me deixa magnífico, né? Porque você vai linkando as coisas. Acreditem, a pedra... Não tem a história de um banho que ele toma, um banho de mandioca, um banho? Tem uma história, Isso, não. O banho é um banho de mandioca que ele queria crescer. Só que pega o corpo, mas não pega a cabeça. Então, o corpo cresce e a cabeça continua infantil. Por isso que ele é um herói sem caráter. Porque ele é um homem adulto com uma cabeça de criança. Então, olha, tem toda uma mística que tem a ver com Freud por causa do Arthur, que vendeu as 16 telas. Então, adoro a mente da gente, ela viaja, né? Ô, Pati, eu estou brincando, Pati, para de olhar com essa cara de viagem minha aqui. Ou você estava lendo outra coisa, então eu achava que não era. Então, o que é legal quando você começa a analisar, porque eu sou eu e minhas circunstâncias. Então, quando a Sônia vai falando essas coisas, elas vão brotando na mente. E tem coisas que é o inconsciente. Lembram de Carl Gustav Jung, né? Que é o synchronicity, né? O inconsciente coletivo, às vezes, responde. O que os hindus chamam de egrégora, né? Isso é lindo, quando você deixa fluir essas questões. Bem, que mais aí? Gente, outras pessoas, falem, vai. Fala, Zilá. Zilá, se você quiser ligar... Ou eu posso, se você quiser, eu posso traduzir. Então, eu já liguei. Já me toquei. Escuta, Olívia, nessa época, da semana de 22, não existe uma busca pela brasilidade, todo aquele movimento do antropofagismo
não é a busca de um conceito, de uma identidade brasileira? Sim, sim. Lembrando até que quando as cores, né, que utilizam, aquele azul, lembra? Azul fazendinha, verde fazendinha tem, mas só que no período, né, eu vou pedir apoio básico da Sandra, tá bom? Eu mudei o tom, que é só para a Sandra ouvir, tá? Então, aquilo naquela época, sim, houve essa antropofagia, tanto que a antropofagia é de origem indígena. Ó, então, é uma leitura da época, é uma leitura importante. Agora, vocês vão me matar com isso. Agora, lembra a Anita Malfatti, que ela queria ir para a França, mas ela, pelo dinheiro, pelas amigas, ela foi para a Alemanha. Mas o que estava acontecendo, Zilá, né? 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, o que estava acontecendo em Paris, Montmartre, Montparnasse? Eles estavam descobrindo a África, lembram? Uhum. Aonde você pega Mademoiselle de Avignon, Viu, claro, tem você as tem máscaras ali africanas. metade da tela, né? São duas máscaras africanas. E tudo, eu acho que eu contei essa historinha para vocês, que foi uma desavença entre Henri Matisse e Pablo Picasso na casa da família Stein, né? Ou Stein, ou como a pronúncia que vocês queiram. Espero que não me corrijam no acento hoje, tá? E aí, é muito legal que parece que quanto mais a gente, né, Sandra, se aprofunda nesse conhecimento elegante, esmeraldado, a gente vai tentando encontrar o simples, tentando pegar essa origem. Agora, Zilá, você está certa. Os anos 20, 30, principalmente os anos 20, foram realmente essa busca do abrasileamento? Não? Alguém me ajuda aí? Brasilidade, talvez. Na brasilidade, então, vamos lá, na brasilidade, tá? Porém, ela foi fraca para a época, mas ela teve a sua substância, qual foi reutilizada depois e que se tornou forte, tanto que isso está no consciente da Marta, que é importante, portanto. Tá? Uhum. Só que a gente tem que lidar, como historiador, você tem que ter as gavetinhas que pertencem à Patti. Você tem que ter as gavetinhas para saber lidar com a potência do momento e da geografia. Você tem que lidar. Então, Zilá, sim, minha querida, a brasilidade existiu, porém, ela, como história, no momento não foi forte. Claro que algum de vocês pode me colocar contra a parede e falar: Olívio, não é sempre assim? Pois é, né? Acho que geralmente é assim. Então, Olívio... Fala, querida, fala. Desculpa. Então, não. Será que isso, então, não vai exatamente contra o fato de que nós importarmos a cultura da Europa, que vinha, tudo da Europa era muito melhor do que o nosso, então esse movimento foi justamente para poder arrumar, para poder achar um aspecto brasileiro, uma identidade nossa? Sim, exatamente. Então, portanto, aí entra o que a Sandra falou. Exatamente. A pessoa importante... Please, Sandra, repete. Qual a Não, importância eu acho que do Mário? o que a Zilá falou é muito importante, muito importante. Essa cultura é de raiz europeia, esse modernismo tem origem europeia, mas ele provoca uma reação nacional. E essa antropofagia, ela vem depois, ela não vem exatamente em 22. Ela vem 1928, 29. E com relação ao Mário de Andrade e Anita Malfatti, tem uma coisa muito curiosa, que esse brasilianismo faz com que a Anita Malfatti pinte um quadro que vai para as raízes clássicas, que é a primeira missa no Brasil, que ela foge do modernismo por causa desse espírito brasilianista. E ela briga com o Mário de Andrade, aliás, o Mário de Andrade critica, e eles rompem por causa desse quadro, que é um quadro brasilianista como uma reação ao modernismo. É muito interessante isso. Muito bem colocado, Zilá, muito bem pensado isso. Muito bom.
Eu estou maravilhado hoje. Olha, Beth, liga o som e faz de novo. Não, liga o som, Beth. Faz agora, faz agora. Vocês estão entendendo? É isso. Beth, é isso. você não vale, viu? Vale! Mais uma bela aula. Bela aula. Não. Exatamente. Uma bela troca. E cada uma Maravilhoso. delas está trazendo esse conteúdo que nós estamos criando juntos. É isso. Essa é a importância do grupo. Sozinho a gente não anda. Fala, A fala. Paty colocou 2 possibilidades no YouTube do filme Macunaíma, tá? Obrigado, Paty. Aí no chat, se alguém quiser copiar, tá aí. Tá bom, obrigado. Olha aí, ótimo, obrigado, Paty. Que mais, gente? Que mais? Halina, quer falar alguma coisa ou você está querendo mostrar a pintura do teu cabelo nova? Tá bom. Boa. Que mais? Ana, você está com ar de pensadora aí, ó. Olha lá. Que mais, gente? Gente, aqui a gente não pode ter... desculpe essa palavra. A gente não pode ter vergonha. Aqui é lugar de troca mesmo, sabe? Claro que tem 5 bilhões de pessoas que estão nos ouvindo, então não tem que ter problema, tá bom? Ok. Sila, fala. Aí, viu? Minha Fala. pergunta é por que a gente sempre achou que a semana de 22 foi um marco, uma grande mudança nas artes em geral, e não essa pequenice que eu estou descobrindo agora. Sandra, manda divide. Ela foi pelo desencadeamento que ela provocou, não pelo momento. O momento em si teve pouca repercussão, mas ela continuou. As ideias continuaram, os desdobramentos dela, as criações que ela gerou foi de grande importância na arte nacional. Não é que o modernismo não foi importante. Os dias da semana é que não foram tão marcantes quanto a gente imagina, mas os desdobramentos foram muito importantes. Sim, Já vale, né? Já vale por isso, então, né? Sim, vale, com certeza. É um grande valor. Claro. Sim, com certeza. É claro que a gente pode ser mais específico. Aí a questão é, vocês viram que a Sandra colocou muito bem, né? A antropofagia ela surge mais para o final da década, tá? Exatamente em 27, 28, não quer errar, até os anos 30, vai. A gente não erra, mas foi entre 27 e 28. Então, nesse momento, a gente começa a questionar quais foram as pessoas que foram lá pincelar. Essa é a pergunta que eu adoro me fazer, porque eu nunca tenho a resposta. E isso me obriga, enquanto pesquisador vazio, preencher o meu vazio existencial. Esse é o meu motivo de vida. Por que eu vivo? Para me preencher e para fazer os links. Eu já falei isso aqui a vocês, né? Esse cara sem nome. O Olívio Guedes, ele tem outras coisas em volta, mas esse cara aqui sem nome, eu quero me preencher, porque eu preciso ter um vetor, eu preciso ter um sentido. O meu sentido é preencher o meu vazio. E conforme eu vou preenchendo o vazio, não é suficiente ter as gavetinhas cheias. Elas precisam ir linkando. Conforme você vai linkando, aí você fala, aí você chama a Deus. Olha que coincidência, né? Que não são coincidências, são links. Por isso que nós estamos no topo da cadeia alimentar. Então, quando a gente pega uma Marta trazendo um assunto, olha o trampolim onde começou. Aí vem a Sandra trazendo as explicações das gavetas. Aí vai entrando, aí depois foi Marta, Sandra, aí vem a Zilá, toca, aí a Halina traz para nós esse outro conteúdo. Não, o Arthur. O Arthur entrou no meio, tá? E aí nós estamos fazendo essas escadas. Isso que cria esse movimento, tá? Então, no momento que a gente desligar essa nossa reunião, a gente vai ter isso durante uns 8 a 12 segundos na nossa mente.
Depois disso, some. Aí você vai apertar um botão, vai levar o cachorro para passear, vai beijar a namorada, vai beijar o namorado, vai assistir novela, vai ler, né? E aí depois volta esse conteúdo. A mente ela vai funcionando assim, né? Ela vai tendo esses insights. Mas, se não tivesse existido esses 3 dias, nós não estaríamos falando sobre isso. Então, é muito importante, sim, porém, precisa-se dar a devida importância. O que seria correto aqui agora? Ó, nós falaríamos da semana de 1922. Primeiro, por que ela existiu? Porque era 100 anos do Brasil. Tá? 1822, lembram? Tá? Por isso que ela existiu. Então, a gente precisa entender aonde ela aconteceu. Teatro Municipal. Então, você vai ter Vilas Boas, vai ter um monte de outras coisas. Tá? E aí, o que aconteceu no ano seguinte? O historiador ele vai pensando no mesmo ano, no ano seguinte, no ano seguinte. Para facilitar para nós, vamos pensar em dezenas. 1920, 1930. Aí você vai fazendo por dezenas, é mais simples. Tá? E aí, para quem não é pesquisador. Agora, nós, pesquisadores, a gente vai cada vez mais, não no lato sensu, a gente vai no estricto sensu. Aí que é o fantástico. Só que se você não tomar cuidado, você vira um especialista, né, em algo que não é nada importante. Por isso que é legal você se transformar num lato sensu, onde você não é especialista em nada, mas está nadando no oceano, né? Só que às vezes você dá uma mergulhada. Então, por isso que a gente precisa... Por que eu estou nesse discurso? Vocês estão sacando? Por isso que precisa do grupo. Alguém precisa questionar, alguém precisa dar o start. É como fazer... Alguém precisa ter uma ideia para que essa ideia esteja errada. Como assim? Se essa ideia estiver certa, ela vai andando. Se ela estiver errada, conforme for, é melhor ainda. Dialética, né? Exatamente, Zilá. Essa é a grande sacada da vida. E é aí que a gente tem que dominar o ego, né? Isso não nos ensinam, né? A gente tem a diferença do cérebro e da mente, né? Para tentar entender isso. Mas agora eu queria ouvir de quem não falou ainda. Alguém que não falou, quer falar alguma coisinha para nós? Tipo assim, eu estou feliz hoje com o Mário de Andrade. O Mário de Andrade que deu o nome Mário do armário, sabe? Não é nada disso, gente. Quando você perguntou, Olívio, o que vinha à mente, o que a gente, enfim, achou, veio uma palavra, assim, ou duas, que é gigante, e ao mesmo tempo monstro. Mas acho São que mais parecidas. gigante. E, enfim, era isso. Não, pera. Não é que era isso, é tudo isso. Você está falando dos teus sentimentos, Pati. Você pegou o elan, o monstro do cara. Agora, o cara tem graduação? Não. O cara tem mestrado? Não. O cara tem doutorado? Não. E aí? Mas tem Esse é o... Tá. O cara, ele fazia o quê com o esfíncter dele? Fazia ou não fazia? É problema dele. É isso que a gente precisa entender hoje, gente. Essas questões do TD, da transdisciplinaridade, é sentir o monstro, é sentir a grandeza, é beber dessa fonte. Claro que a gente tem uma tradição, tem uma educação, e às vezes é difícil transpor esses muros, tá? Mas a grande sacada é lidar com tudo isso, né? Entender esses muros que a gente tem. E claro que a gente tem que ter muros. Se a gente não tiver muro, a gente não tem uma característica. Não tem uma característica, não tem dialética. A dialética vem disso, tá? Por isso que quem gosta de dialética não vai estudar Aristóteles, não vai estudar Platão e Sócrates, vai estudar Tales. Tales da cidade de Mileto. Esse é o cara.
na minha opinião. Esse acho que é o primeiro pensador mesmo. Tales, para mim, é um... Bem, que mais, gente? Quem mais aí que quer falar um sentimento? Posso falar? Opa! A cada encontro, o meu copo enche um pouco mais. Eu estou assim, eu fico deslumbrada, porque é tudo novo para mim. Então, eu fico feliz de poder participar e estar aprendendo tanto. Agora, Beth, uma parte é novo, uma parte não é, mas o legal é a inteligência. Vamos lá. O que é ser inteligente? É socializar. É isso, Beth, que preenche a gente. Você está enchendo o teu copo, mas por que você quer o teu copo vazio ou não tão cheio, né? Cada vez mais. Essa humildade que é magnífica na vida, né? Não é? Muito bom, muito bom. Vocês se sentiram no falar da Beth? É isso. É a socialização, é a troca. Né? A gente vê que foi de coração. E ela deve ser brava quando ela tem que ser brava. Tem hora que ela é dura, tem hora que ela é chata. Então, tem hora que ela é muito... Esse é o ponto nosso. Nós somos... Não, mas ela fica brava também. Ela fica brava. Isso é o legal no ser humano. Agora, nesse momento aqui nosso de troca, ela é toda coração. Isso é o legal desses movimentos. Imagina uma pessoa como a Beth abre e fala, né? Eu estou enchendo o meu copo aqui. O que toca em cada um de nós, então? Que nós estamos num grupo trocando conhecimentos. E o que importa aqui é preencher um vazio ou mudar esse vazio, né? Compreender. Gente... Conhecimentos e sentimentos. A gente recebe muito. O que você tomou agora à tarde, hein? Nada, eu só... eu não tenho dúvida. Você não está assim, Beth. Você é assim, né? É mesmo. Com A certeza. Sandra sabe. Eu e a Sandra conhecemos, né, Sandra? De muito tempo. Olha que legal. Que mais, gente? E aí, Cláudia, Nilson, Leila, Miriam, Nineta, Ana, Nelly. Fala, Nilson. Hoje você só ouvinte. Estou enchendo meu copo também. Que bonitinho, ó. Mas o que seria dos falantes sem os ouvintes, né? Estamos nós aqui trocando. Mas o Nilson também é um falante. Ele também... Falante que eu digo é uma gíria que a gente usa entre nós, né? O ato de falar, né? Que mais, gente? Miriam! Fala. Quem falou? Foi eu, Arthur. Fala. Assim, o meu grande medo, quando eu estudo, é o quão a história, ao mesmo tempo, se aprofunda e, ao mesmo tempo, simplifica para causar polaridades e facilitar para o estudo no decorrer de faculdade, ensino médio, vai facilitando. Então, eu não sei o quão... E eu fico, assim, sempre com receio do quão simplifica, o quão ela transforma algo que não foi realmente. Então, esses momentos de polaridade dessa semana, ou polaridade dos impressionistas, eu amo tanto os pintores neoclássicos. Então, é complicado. Isso, para mim, é muito difícil de lidar quando eu estudo. Então, eu queria a ajuda de vocês para entender o quão a história interfere, o quão os historiadores manipulam ou não.
sim e não, né? Isso é o legal. Aí depende. O que eu acho legal no grupo, eu não vou usar jargão, hein, gente? Quando se é de verdade. Então, quando você está buscando, não é à toa que o nosso... Eu estou rindo porque eu estou cínico comigo, tá? Eu tenho esse hábito comigo. Eu me torno muitas vezes cínico comigo. Quando você busca um regime legal de lei, tá? E você percebe que é uso e costume, então, se é uso e costume, aí vira lei, e quando você... Aí se ouve no Brasil, não, só no Brasil tem uso e costume, quando você deixa de usar, sai a lei. Isso é no mundo todo. E o Brasil não é Brasil, o Brasil está no mundo. Então, existem características, sim, mas a característica é o mundo. O que, Sandrinha? O quê? Não, pode falar. Não. Eu estou trocando com o Arthur essa questão, que essa questão cabe a nós, historiadores, né? Então, a questão é buscar a verdade. O que, às vezes, me entristece é quando eu estou fazendo um caminho e eu percebo que, por algum motivo, Arthur, fontes que eu peguei me levaram a um caminho errado. Aí eu vou compreender que, poxa, fiquei triste, mas aí eu estou percebendo que aquele dia eu não estava potente, porque quando eu pego um caminho errado, dependendo do meu dia, eu fico mais forte, porque aí eu tenho que voltar atrás e reler. E quando eu volto atrás e releio o texto, eu vou descobrir, através daquele texto errado, uma nova fonte que vai me levar a um outro lugar que vai me deixar feliz ou mais feliz. Isso é chamado em matemática de teoria da complexidade. E cara, quando eu estou buscando a verdade, eu percebo também que eu me engano, eu minto para mim, né? A minha potência, ela é potência enquanto potência, né? Que o meu conhecimento é um conhecimento enquanto conhecimento, né? Agora, a grande sacada, vou falar pela última vez isso hoje, é o grupo. É o grupo, né? E não é esse grupo, é o grupo, lembra? Ó, quer ver que legal? Lembra aquela pessoa que você ser, conhece, que sabe dos teus segredos? Isso é magnífico. Agora, quantas pessoas sabem dos seus segredos, né? Cabe numa mão esse número de pessoas? Não. Então, o ser humano ele tem uma dificuldade, né? Em primeiro, vocês já se pensaram por que a gente não guarda segredo? Nós não guardamos geralmente segredo porque a gente busca a verdade. Opa, não entendi, Olívio. Se a gente busca... Entenderam? Fala, Leila. Não, é interessante isso, essa coisa da verdade. É primordial, né? Agora, se é... Olha a palavra da lei. Se é primordial a verdade, eu não posso guardar segredo, porque segredo vai contra a verdade. Estão sacando isso? Isso é o que chamaria-se de filosofia pura. Porque quando a Leila fala é primordial, olha a palavra, primo. Não é meu primo, não. É o primo, primeiro. A verdade é primordial. Agora, tem momentos que eu tenho que mentir. Mas, Olívio, você acabou de falar que a verdade é primordial e para buscar... Pois é. Aí que entra a socialização. Estou mordendo a língua, estou entrando em contradição. Essa é a sacada. Esse é o movimento. Só que o movimento que eu estou fazendo aqui, é aqui, mas ele não é aqui. Isso é movimento, ó. E eu estou fazendo o movimento que vocês estão vendo. O movimento real, nem verdadeiro, real, é invisível. Por isso que nós estamos embasados nas artes. Por que a arte existe? Porque o mundo não é fechado. Então, a verdade própria o tempo todo não pode existir. A mentira tem que fazer parte. Olha! E aí, cara? Eu não gosto.
Quem já viu? Qual de nós não teve que mentir na vida? Olha isso. Lembra quando a gente fala de amor, de magoar alguém? Puta, espera um pouquinho, eu já estou entrando muito na psicanálise, em psicologia. Tô fora. Eu fiquei 2 anos e 4 meses no Instituto de Psicologia. Foi muito bom, muito legal, mas não é a minha área. Alguém mais para falar do Mário, gente? Ai, fala, Cláudia! Eu estou pensando, você frisou bastante essa questão dele ser autodidata, né? Sim. E aí eu fiquei pensando nessa questão da criação, que a dele não é em artes plásticas, mas assim, enfim, o quanto que a criação tem uma mão direta ou não com a questão acadêmica, de formação, de teoria, né? E aí quando você fala assim, que o cara é um gigante, sem nenhuma formação acadêmica, né? Como você falou. Então, assim, que canal é esse, né? De inteligência emocional, na verdade, né? E talvez complementado com a formação, né? Mas não como condição básica, né? Eu acho. Ele perdeu o pai cedo, tá? Ele perdeu um irmão que provocou... Você sabe dessas histórias, Sandra, do irmão dele? Não, ele perdeu o pai cedo e perdeu um irmão num jogo de futebol, se eu não estou equivocado, tá? Olha que bobagem, né? Eu sei que foi fazendo esporte. Como eu não sou estrito sensu e Mário, estou trazendo o que me vem de memória, tá? Assim, então, eu aí no caso eu sou muito ligado, Claudinha. Nós dois já discutimos, né? Nós já tivemos as nossas dialéticas. Por isso eu acho que eu tenho intimidade com você para entrar onde eu vou entrar agora. Não sobre você nem sobre o livro, mas sobre a questão. Eu acho que quando a gente pega uma linha de Freud, de Jung, eu não vejo os 7 primeiros anos do corpo, ele dá uma base para nós importantíssima. Como assim? De falta e de ter demais. As duas coisas são complicadas. Então, eu acho que a estrutura genética familiar, ou seja, o corpo que você veio, como ele foi criado, e a estrutura da circunvizinhança em volta, ela forja tudo isso. Só que, com o tempo, por exemplo, um cara que nasceu de gênios matemáticos, pai e mãe, teve toda uma estrutura básica para isso, mas aí essa família perdeu sua condição socioeconômica, ele foi morar numa favela. O que aconteceu com esse gênio? Ele virou o contador do bar da favela, né? O que foi feito uma vez uma análise sobre isso. Pessoas inteligentes dentro de um grupo que não tem como crescer, ele no almoço dele, quando ele começa a ganhar mais dinheiro, ele não vai mexer na qualidade da comida, ele vai comer mais feijão, ele vai comer 2 ovos, ele vai aumentar a quantidade, não a qualidade. Estão entendendo esse uso e costume, tá? Então, Cláudia, o que eu tenho visto enquanto análise, eu acho que é fundamental o berço, tá? A sorte do berço. Por exemplo, para mim foi muito bom meus pais se separarem quando eu tinha 9 anos de idade, porque eu tinha a casa da minha mãe, a casa do meu pai e da minha avó. Então, abriu o meu leque. Eu bebia dessa fonte, tanto que mamãe e papai eram separados, mas moravam no mesmo quarteirão. Então, eu tinha esses ambientes. Mas e aí, você vê isso hoje? Será que é igual, não, a história? Na época não foi igual. Não, na época foi legal porque eu cheguei para minha mãe e falei: mãe, eu quero morar com a vovó Rafaela. E minha mãe deixou. Tanto que o nome da minha filha é Rafaela. Tá? Agora, conversas que eu tenho com a minha mãe até hoje, quanto mais está passando o tempo, mais eu estou amando a minha mãe. Incrível, né? Por quê? Eu estou vendo que minha mãe é uma cefa das mais claras que eu conheço, sabe? Ela é muito objetiva e, olha que contradição, e consegue ser amorosa. Cefa é uma gíria que a gente usa no judaísmo, né?
é uma linha, né, do Oriente Médio, dos judeus, porém, são pessoas muito... existe uma fruta em Israel que dá origem à palavra sabra, né? Sabra é aquele que nasce em Israel, tá? Mas é o nome de uma fruta. Por que o nome de uma fruta? Por fora ela é dura, ela é áspera. Só que quando você abre ela é doce e gostosa por dentro, né? Que é tipicamente um israelense, né, gente? Mais ou menos. Eu estou generalizando aqui, né? Que também eu não gosto muito de generalizar. Agora, Cláudia, eu acho que a resposta, eu acho que tem a ver com a infância, viu? A infância ela é muito importante. Claro que... Não, mas e quando você se torna um teenager? Né? Eu acho que, claro que também, como hoje, né? Dependendo do que está acontecendo na minha vida, eu vou modificar ou não. Porém, aí no judaísmo, a gente vai entrar na questão da essência. O que é essência? Olha que coisa louca que eu vou falar agora, hein? Eu acho que a essência é imutável. Agora, não me perguntem o que é essência, que eu não vou saber responder. A essência, para mim, que eu vim é imutável. O que modifica são as minhas relações perante a minha essência. Se um cara veio com uma essência de assassino, lembram a metáfora do escorpião e do sapo? A essência... Vocês lembram dessa metáfora? A Sandra... Nossa, é maravilhoso. Não? Tá, então tinha um rio e estava um escorpião parado ali naquele rio. Tá? E ele queria atravessar o rio, mas o escorpião não sabe nadar. Não sabe... História de rabino agora. Não sabe nadar. E aí, quem aparece ali? Né? Um sapo. Aí ele chega para o sapo e fala: sapo, você não quer me ajudar? Me leva para o outro lado, vai, me leva lá, estou precisando. Não, disse o sapo, né? Não vou te ajudar porque eu sei que a tua essência é matar as pessoas. Você é um escorpião. Se eu for te levar para o outro lado, você vai me matar. Aí o escorpião falou: não, eu juro por Deus que eu não vou te matar. Olha o que eu estou falando aqui, hein? Eu juro por Deus que eu não vou te matar. Me leva para o outro lado, eu preciso ir para o outro lado. É muito gente. Aí o sapo perguntou: você promete? O escorpião falou: eu prometo que eu não vou te matar. Eu juro por Deus que eu não vou te matar. Aí o sapo falou: então tá bom, sobe nas minhas costas. Estavam atravessando o rio, maior movimento. Vocês estão vendo, né? O sapo verde aqui desse tamanho, o escorpião preto, né? Em cima lá, maior movimento, o pessoal filmando ali, ó, agora lá filmando, os caras andando lá e aquela música no fundo. Tum, 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 tum. Então eles atravessando, aí de repente o escorpião faz o quê no sapo? Pumba! Aferrou a ele. Aí o sapo chega e fala, né? A câmera foca nos lábios do sapo, né? E aquele momento o sapo vira para trás assim e fala: você prometeu, você jurou por Deus. Aí a câmera muda, eles dividem, né, a tela, os dois rostinhos aparecendo, aí o escorpião responde: essa é a minha essência. É isso, gente. Eu acho que essa metáfora, essa história, eu acho ela fantástica. Eu acho que a essência é imutável. Tá? Ela é imutável. Porém, como eu não compreendo, eu não sei o que é, eu vou atrás da circunvizinhança. Vou tentando entendê-la, né? Eu converso bastante comigo e mesmo assim eu minto, tá? Porque eu me engano mesmo. Eu já me peguei mesmo me enganando, né? Então, Cláudia, eu acho que a essência é essa, mas a minha essência ela vai sendo realizada perante os meus primeiros 7 anos. Não é à toa que o número 7 é importante. Os antigos falam disso há muito tempo, né? E aí a gente vai brincando. Por que a maioridade é 18, é 21, né? Tem todo um cálculo que foi feito. Por que o dia se divide em 8 horas? Vocês já pensaram nisso também? Isso é um cálculo aristotélico, né? Ele que dividiu o dia assim para descanso, para estudo. E aí a minha pergunta: como que ele marcava as 8 horas? São tantas histórias que a gente... Essa é a minha essência, né?
A minha essência qual que é? O que eu tenho percebido até hoje, né? Eu tenho que questionar, eu sou um perguntador. Eu sou um falador? Sou, mas o que eu sou mesmo é um perguntador. Eu preciso perguntar, eu já estou falando demais de mim agora. Então, Cláudia, eu acho que é isso, querida. Acho que é essa. Gente, são 9h30. Eu preciso sair. Beth, vai lá. Dá Vou um beijo no cantar. Carlos lá. Darei. Tchau. Até semana. Até Boa semana. noite. Boa noite. Então, gente, um beijo, tá bom? Fiquem bem, tá? Você também, muito obrigada. Nada, Antônia, Lívia. obrigada a Shabbat todos shalom vocês. para todos aí. Bom final de Shabbat semana. Boa noite. Oi, Miriam. Boa noite. Oi. Boa noite. Obrigada, foi ótima aula. Beijo, Ana. Beijo, Obrigada. valeu. Querida, valeu, Obrigada, beijo, Miriam. beijo. Eu que agradeço a todos. Muito bom. Essa troca é boa. Excelente. Obrigado, Leila. É o grupo, querida. É o grupo. Excelente. É um crescimento muito grande. De todos. Adoro a Miriam tentando desligar, que ela não consegue, né, Miriam? Ai, Eu você adoro. você percebe tudo. Mas eu te adoro, você é minha amiga, então eu posso falar. Ai, obrigada. Você que é um amor, obrigada. Não, te amo. Igualmente. Você é Tchau. querida, você é querida. Um beijo. Obrigada igualmente. Tchau, tchau. Olha o Val lá tentando e não consegue. Conseguiu. Olha, o pessoal tá junto, não? Que legal, gente. Tá muito legal isso mesmo. Ah. Muito